Boa noite, queridos irmãos e irmãs do Grupo GEA, Grupo Espírita Irmã Angélica. É um prazer, estar falando para vocês. Eu quero agradecer inicialmente o convite a meu queridíssimo irmão Santana Marran, uma grande aquisição de amizade nessa caminhada da pandemia, apesar de todos os dissabores e tristezas que estamos enfrentando, mas estamos verdadeiramente também trilhando caminhos muito importantes para a nossa ascensão, como espíritos. E é baseada nessa premissa que eu escolhi o tema a verdadeira propriedade. Estamos precisando refletir sobre isso, Enquanto espíritos que somos, precisamos verdadeiramente saber qual é a nossa verdadeira propriedade. Eu vou compartilhar aqui com vocês uns slides para que fique mais clara a minha apresentação. Nós vamos essa apresentação vai ser baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso querido Evangelho, capítulo 16, que é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, nós vamos falar dessa verdadeira propriedade. O que é mesmo que é nosso? Nós, enquanto espíritos. E Pascoal, que é o espírito que é responsável por essa mensagem lá no Evangelho, ele traz o seguinte: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Meus amores, olha o que é que ele traz para a gente, uma confusão, de concepção. Porque se a gente só possui aquilo que a gente pode levar deste mundo, a gente só possui o nosso espírito, verdadeiramente, E aí eu fiquei a refletir, Porque a gente pensa muito, o suicídio é um crime, o aborto é um crime, exatamente por isso. Porque não nos pertence esse corpo, Esse corpo não segue conosco, esse corpo não vai conosco. Então, segundo Pascoal, e fundamentado em toda a teoria, toda a doutrina codificada por Kardec, nós não possuímos nada neste mundo que não seja para levar daqui. Então, nós levamos o que verdadeiramente, Vamos questionando sobre isso. Primeiramente, eu queria que a gente pensasse assim: que somos nós, Que somos nós? E o que aí é de propósito, Nós somos espíritos vivendo uma experiência terrestre. Muitos de nós ainda achamos que somos, seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Não é. Nós somos espíritos. E esse fato faz muita diferença na nossa vida. Mas é muita. Por quê? Enquanto espíritos, nós temos uma realidade infinita. Nós temos vidas sucessivas e solidárias. Nós temos várias questões que nos assolam o tempo inteiro. E é importante que a gente pense que nós somos espíritos, mas que estamos personagem. Então, aqui hoje estou eu, Cris, a personagem do meu momento nesta vida. É um personagem, que assume o papel de psicóloga, que é espírita, que é filha, que é mãe, que é irmã, que é amiga. Esse é o meu personagem atual. Mas e o meu espírito?
O meu espírito é milenar, né? E que me dá esse suporte neste momento, neste planeta. O personagem, ele vai efetivamente estar a serviço da evolução do espírito. E para que o espírito está aqui? Para adquirir novas habilidades. É fundamental, meus queridos, minhas queridas, que a gente entenda isso. Somos espíritos e estamos personagem. Esse personagem vai morrer, vai desencarnar, né? Na realidade, o espírito é que desencarna, esse personagem vai morrer e o espírito vai desencarnar, sair desta carne, sair deste corpo e continuar a sua trajetória. E Pascoal nos diz também lá no livro, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. O que é então que ele possui? O que é que esse espírito possui, né? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Daí porque o estudo, né, é trazido por Kardec como a alavanca, né, principal do progresso, porque através do estudo nós vamos ter o quê? Nós vamos ter responsabilidade, nós vamos ter conhecimento, nós vamos nos apropriar da verdadeira essência nossa, que é a essência espiritual. Então, tudo que eu conquisto na minha alma, eu levo daqui. O que eu conquisto do corpo, de maneira alguma. E aí, a gente vai pensar o seguinte, né? Quando nós daqui partirmos, e que não vamos levar nada deste corpo, nada que é da ordem do material, como nós vamos chegar neste plano espiritual? Como está a nossa bagagem? Será que a gente já pensou nisso? Como está a nossa bagagem? Como é verdadeiramente que nós estamos diante dessa realidade que nós temos neste momento? E aí Pascoal diz o seguinte: depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. E é muito interessante porque nós, né, nós pensamos em bens materiais para nós e principalmente para os nossos filhos, né? Tem gente que se preocupa com os netos, os bisnetos, é caderneta de poupança para um, patrimônio para outro, e a gente perde o tempo da nossa caminhada tentando adquirir bens materiais. E os bens espirituais? E os bens morais? Será que nós temos a mesma predisposição? Será que a gente tem a mesma força de adquirir esses bens espirituais como nós temos de adquirir os bens materiais? Será que nós possuímos verdadeiramente essa disponibilidade de conquistar novas habilidades, que é verdadeiramente o objetivo do espírito, né? Eu costumo dizer que se Kardec não tivesse escrito nada e tivesse escrito o Código Penal da Vida Futura, ele teria dado uma contribuição fenomenal a todos nós. Mas ele escreveu tudo aquilo que ele escreveu, né? E a gente vai beber um pouquinho agora, né, de 2 itens, dos 33 itens do Código, né, Penal da Vida Futura, que está lá no livro Céu e Inferno, que eu recomendo demais a leitura. Sou apaixonada por esse livro. E eu recomendo realmente a leitura desse Código Penal da Vida Futura, que nos dá um norte, né, dessa caminhada nossa por aqui até chegar, né, de volta à pátria espiritual. E no item 1, né,
do código, ele traz o seguinte: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se despojou durante a vida corporal. E aí eu chamo a nossa atenção, porque Kardec continua sendo muito generoso, né? Lembram-se quando reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as más inclinações. Ele não disse para a gente que nós iríamos ser reconhecidos por feitos. Ele disse que seríamos reconhecidos por nos esforçarmos, né? E aqui ele traz uma questão assim: as imperfeições de que não se despede da vida corporal. Então, assim, mais uma vez, muito generoso, chegamos aqui com várias imperfeições e vamos levar exatamente, né, as consequências dessas imperfeições que não foram, né, colocadas, findadas, aliás, né, nessa encarnação. Seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao grau de sua purificação ou de suas imperfeições. Ou seja, a nossa felicidade está na nossa mão. Assim como as renúncias, assim como o desprendimento dos bens materiais. E quando a gente fala de verdadeira propriedade, é importante a gente lembrar também que essas imperfeições são nossas, né? Mas que a gente pode efetivamente dar fim, né? A partir do momento em que eu adquiro habilidades, as minhas imperfeições vão sendo deixadas de lado, vão sendo extirpadas do meu ser espiritual, que verdadeiramente é essa a nossa caminhada, né? O nosso objetivo maior. E lá no sexto item desse mesmo código, lá em Céu e Inferno, ele traz o seguinte: o bem e o mal que se faz são produto das boas e das más qualidades que se possui. Claro, uma árvore boa não pode dar maus frutos, como, né, uma árvore má não pode dar bons frutos. Não fazer o bem que se é capaz de fazer, então, é resultado de uma imperfeição. Né? Lembrando bem o que Joana de Ângeles nos traz, né? De que o mal verdadeiro não é aquele que fazem para nós, mas sim aquele que nós fazemos. E olha o que é que Kardec traz, né? Que não fazer o bem que se é capaz de fazer é uma imperfeição. Então, aquelas habilidades que nós temos e que não colocamos a serviço do bem, a serviço do próximo, também não é algo positivo, torna-se então algo negativo, porque não tem utilidade. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante a vida terrestre. E aí, lembrando lá, né, de Pascoal, que disse que o conhecimento, a inteligência e as habilidades morais são as verdadeiras propriedades que nós temos, se eu nego, né, usar essas habilidades que eu já possuo a benefício do meu próximo, eu estou, né, na realidade, cometendo um ato, né, que não é bom. Eu estou cometendo um mal, porque a mim é dado o direito, né, eu posso fazer o bem, porque eu tenho habilidades para isso, né? Então, se nós podemos fazer o bem, devemos fazê-lo de toda a extensão que a nossa capacidade permite, porque isso é verdadeiramente transitar no bem, né? E aí Pascoal vem e nos cutuca, né? Quando ele diz assim: ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão, que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos.
mas a soma das virtudes que possua. E aí, meus irmãos, minhas irmãs cariocas, será que nós estamos preparados para essas perguntinhas? Será que essas perguntas, se chegassem agora, fariam diferença na nossa caminhada? Claro que a gente ainda tem muita preocupação, né? A preocupação maior nossa com os nossos filhos e até conosco, né? Quantos títulos eles já possuem, quantos títulos eu já tenho, né? Onde eles estão transitando, como eles estão se vestindo, como eu estou me vestindo. Por que a gente não pergunta? Será que hoje eu acordei melhor? Será que eu olhei para o meu próximo de uma forma mais amorosa? Será que eu estou mais disponível para a obra do Pai? Essas verdadeiramente devem ser perguntas que nós devemos fazer. Há pouco participei de um estudo do livro Consolador. Em uma das perguntas, né, o grupo lá de Minas perguntava ao nosso benfeitor como os pais deveriam reagir em relação à questão religiosa dos filhos, né? E Emmanuel é enfático, né, quando ele diz: devemos nos preocupar como nos preocupamos com a alimentação, com a vestimenta e muito mais. Por quê? Porque verdadeiramente o espírito está aqui para a evolução, para adquirir habilidades e romper com as imperfeições. Essas são as verdadeiras habilidades, na realidade, a verdadeira propriedade, tudo aquilo que nós adquirimos, né? E que podemos levar daqui as nossas habilidades e competências. E aí, a nossa pergunta: como está o nosso testamento moral, né? Muitos de nós já está pensando no testamento físico, né, material. Para quem eu vou deixar aquela casa, aquele apartamento, aquele iate? Para quem eu vou deixar as minhas roupas? Para quem eu vou deixar aquela caneta que eu adoro? Para quem eu vou deixar os meus livros espíritas? Para quem eu vou deixar os meus livros da academia? Para quem? Para quem? Para quem? E o nosso testamento moral? O nosso exemplo real, né, de vida, de pessoa, de cristã. Será que eu vou deixar para minha filha um testamento moral digno de uma espírita? Será que eu estou pensando verdadeiramente, né? Santana tem uma música linda que ele fala de disciplina, né? Será que a minha disciplina entra no meu testamento moral? Será que a minha disponibilidade para a ação na obra do Cristo também entra no meu testamento moral? Será que a minha dignidade, o meu caráter, será que a minha bondade entra no meu testamento moral? O que é que eu vou conseguir deixar para aqueles que virão depois de mim aprenderem a caminhar? Pensemos nisso, meus queridos, porque a verdadeira propriedade é exatamente também isso. Lá em Mateus 6, 19, 21, nós temos uma fala do Cristo belíssima. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Como sempre, o Cristo nos trazendo reflexões tão preciosas, né? E nós, será que já aprendemos a não acumular
tesouros sobre a terra? Será que nós já estamos abrindo mão de alguns centavos, né? De alguns momentos de aquisição de poder econômico para adquirirmos as habilidades que são pertinentes à nossa presença aqui no planeta? Porque viemos aqui para isso, para nos tornarmos espíritos mais evoluídos. E isso pressupõe o contato com o outro. O que eu faço em benefício de mim mesma e do outro? Que tesouros eu estou adquirindo para mim e que podem fazer parte do meu testamento moral, né? Daquele testamento que eu vou deixar como marca registrada, como impressão digital da minha presença aqui no planeta. E Emmanuel, ainda num livro chamado A Verdade Responde, ele diz o seguinte: a única propriedade inalienável da criatura é a sua própria alma à frente do Criador e Pai. Nada é mais nosso e é a única propriedade, a nossa alma. Esta dádiva que o Criador nos deu, um espírito fadado ao crescimento, um espírito que tem como objetivo primordial a evolução e que para isso precisa estar vindo e voltando, reencarnando e desencarnando, entrando em contato com amores, afetos e desafetos antigos, equilibrando e reequilibrando o que desequilibramos um dia. Pensemos nisso, né, com muito carinho e pautemos a nossa vida nessa caminhada de realização do bem. E lá em Marcos 8:36, nós vamos ver um questionamento, né? Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Esse questionamento de Jesus nos traz verdadeiramente uma bela reflexão. Que adianta eu ter o mundo? Que adianta eu ter fama? Que adianta eu ter poder econômico? Que adianta eu ser aplaudida? Eu ser reverenciada? Eu ter todos os tapetes vermelhos estendidos para mim? Se a minha alma é pobre, se a minha alma não traz o júbilo da realização do bem, da prática do amor. Pensemos nisso, meus irmãos. E Emmanuel, em Palavra de Vida Eterna, no capítulo 73, ele traz 5 itens primordiais para que a gente não saia daqui iludidos, para que a gente saia reconhecendo qual é a nossa verdadeira propriedade. No item 1, ele diz: o apego ao supérfluo é introdução à loucura, meus queridos. E quem já leu a obra de André Luiz, principalmente no Mundo Maior, e Ação e Reação também, vai ver em toda a obra de André Luiz, na realidade, né? Toda. A exaltação que André faz, a necessidade de aprimoramento espiritual. E como o desapego é importante. Nós fazemos questão de tudo. Nós vivemos querendo ter mais e guardando até o que a gente nunca mais vai usar.
Não é assim que o nosso guarda-roupa não fale nunca, né? No segundo item, a gente tem lá, juntar abusivamente é motivo de aflição e inutilidade. Exatamente. Estamos, né, na era dos acumuladores. E nós também já não somos. Será que a gente não acumula coisinhas? Será que a gente não vive querendo acumular coisas que não são úteis para nós e que poderiam estar servindo a outras pessoas? Alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Isso da pandemia, quanto que vimos isso, né? As prateleiras ficaram vazias e, com certeza, muitos desses alimentos estão com a validade já, né? Medo, porque não queríamos ficar em falta, mas o outro podia ficar em falta, né? Cuidado nós temos que ter com isso, meus queridos. Apenas o necessário, apenas aquilo que vai nos servir. Gratidão da nossa necessidade. Roupas em desuso, asilo de traças. Falei isso quando eu falei do nosso guarda-roupa, né? Eu preciso fazer uma arrumação desde o início da pandemia. Estou falando isso aqui agora e me dando conta. Cristina, você precisa se desapegar, né? Essa é uma realidade, meus queridos. Nós ainda somos muito apegados. Demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes. Eu não sei vocês, mas eu conheço tantos casos de heranças que resultaram em desarmonia de famílias extremamente unidas antes do desencarne dos seus genitores. Famílias que se reuniam toda semana, que almoçavam e passavam o dia de domingo todos juntos, em harmonia, amor, cantorias. Mas na hora do desprendimento dos bens, as coisas não ficaram bem. E todos se afastaram. Todos ficaram melindrados, magoados. Tenhamos cuidado, porque devemos deixar motivos de união, motivos para o amor ser ampliado, e não para desavenças, para contrariedades, para melindres e para mágoas. E Emmanuel complementa. Em outras palavras, quando nos agarramos ao efêmero, ao transitório, estamos no campo da ilusão. Nesse caso, convém analisarmos todo o material que amontoamos. Façamos uma reflexão, meus queridos e minhas queridas, bastante severa em relação a essa orientação de Emmanuel, para que possamos levar apenas coisas boas. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe e nos proteja. A minha gratidão, mais uma vez, a todos vocês do GEA. Santana, meu querido, um grande abraço. Vamos nos preparar para a nossa prece, para que possamos encerrar a noite de hoje agradecendo verdadeiramente a Jesus tudo aquilo que Ele tem trazido para nós de amor, de harmonia, de tranquilidade. Vamos serenar
Esse é um momento em que a nossa gratidão fala mais alto e nós vamos louvar a presença de Jesus em nossos corações, pedindo que Ele envolva todos os profissionais de saúde no manto de harmonia e de paz. Envolva todos os doentes do corpo e da alma. Que Ele possa envolver a presidência e a diretoria desta casa querida, a sua mentora maravilhosa, os seus colaboradores, seus frequentadores, que todos os lares de todos possam ser agraciados com um manto de harmonia e de paz. Que a misericórdia de Deus esteja sempre conosco. Pai nosso que estás nos céus, mas que está também dentro de nós, em todos os lugares. Seja feita sempre a tua vontade, neste momento, como em todos os momentos que clamarmos a tua misericórdia. Venha a nós o teu reino de amor, de justiça e de verdade. Seja feita sempre a tua vontade. Que todos aqueles que são colocados em nosso caminho como instrumentos para aprendermos a perdoar, para que possamos ser mais humildes, mais tolerantes, mais benevolentes e indulgentes, que todos eles recebam a nossa gratidão neste momento. Pai maravilhoso, ainda é muito difícil perdoarmos. Perdoa-nos por isso, mas oportuniza-nos momentos em que possamos aprender melhor a trilhar o caminho do amor, que possamos ser justos e que, acima de qualquer coisa, possamos ter a coragem da fé. Minha gratidão, queridos e queridas, muito obrigada por tudo. Obrigada por estar aqui neste momento, neste dia. Obrigada pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Beijo no coração.